tem tantas vitórias e que está à frente do governo federal desde 2003, fazer uma campanha com um percentual tão pequeno de votos é de fato um problema para o partido. E no segundo turno não teremos Roberto Carlos. É muito possível que aqui, se houver segundo turno, o palanque de Dilma seja de Paulo Artung e não havendo segundo turno aqui, seja necessária uma recomposição dessas forças. Mesmo na composição com o PSDB? O fato de Paulo Artung ter como seu vice o PSDB e estar com o partido como base aliada? Sim, mas observe, do ponto de vista do Paulo Artung, se pensarmos que ele pode ser o novo governador, é importante para ele também estabelecer laços de proximidade com Dilma Rousseff. Então, se ele for eleito no primeiro turno e tivermos no plano federal um segundo turno, Paulo Artung certamente se colocará em aliança com o PT, muito provavelmente, como palanque de Dilma Rousseff aqui, o que será inviável para o PSB, especialmente se Marina Silva seguir para o segundo turno. Você não enxerga a possibilidade de uma postura de neutralidade, como muitas vezes se comenta que é uma marca registrada do ex-governador Paulo Artung? Então, aqui tem um pequeno problema. Caso no plano federal seja Aécio o oponente de Dilma Rousseff, aí sim o PSDB passa a ser um dificultador, porque o vice-governador na chapa de Paulo Artung é do PSDB. Agora, claro, no fim das contas, o nome importante nessa chapa é o de Paulo Artung, não de César Colnago. É claro que Paulo Artung ele tem um histórico de manter uma postura, de certa maneira, neutra, mas ele já ensaiou, especialmente no primeiro mandato de Lula, uma incursão nacional de modo a estabelecer pontes mais sólidas com o governo federal. Eu penso que, a despeito da possibilidade de ele manter essa neutralidade, fazer o palanque para Dilma, para ele, pode ser mais importante. Ok. Votação relativamente tranquila também à tarde. A exceção ficou por conta da prisão de alguns cabos eleitorais fazendo boca de urna e de defeitos em mais de 70 urnas espalhadas pelo estado, que logo foram substituídas. Outro destaque foram os bares, que registraram muito movimento, já que nesta eleição não houve a lei seca. E também o voto biométrico. Veja na reportagem de Camila Lever. No período da tarde, as sessões ficaram tranquilas. Um dos 18 municípios do Espírito Santo que utilizaram a votação biométrica foi Viana, que faz parte da Grande Vitória. Quem votou pelo novo sistema achou a maneira mais fácil e rápida. Além de ser mais seguro, é mais rápido, né? Antigamente a gente demorava muito tempo na fila, perdia muito tempo. Hoje é mais rápido, né? Primeira vez que eu voto por esse sistema, eu gostei, eu acho que é aprovado. Eu aprovo e não encontrei nenhuma dificuldade, não. Foi muito prático e rápido. Faltando menos de uma hora para o fim das votações, 79 urnas em 27 cidades já tinham apresentado problemas. Apesar disso, as votações não foram prejudicadas, já que 1.400 delas ficaram disponíveis para substituição imediata. Apenas em Jaguaré, no norte do estado, uma sessão precisou votar manualmente. E mesmo sendo dia de votar, os bares da capital ficaram lotados. Aqui no estado, o consumo e venda de bebidas alcoólicas só foi proibido nas proximidades dos locais de votação. E com o calor chegando, teve gente que não resistiu a uma cervejinha. Já votei, votamos cedo para ter o resto do dia disponível para tomar uma cervejinha e curtir a praia. Já votei, estou tomando uma cervejinha agora aqui sem álcool, relaxando um pouquinho, né, cumprindo a missão, né, de votar hoje. Já votei. Agora para descansar um pouco, para segunda-feira começar de primeira. Já votei. Agora é só aproveitar, né? Sim, só aproveitar e contar que nesses próximos 4 anos a gente vai ter pelo menos uma equipe de governança assim, maravilhosa para poder investir no país, investir na cultura, investir na educação. A gente conta pelo menos com o melhor. E nada melhor que depois de cumprir com o dever de cidadão, aproveitar o restinho do final de semana. Isso aí, acabou em samba, né? Vitor, dando continuidade à nossa rodada aí da boca de urna, né, divulgada aí pelo Ibope, aí logo que encerraram as votações, né? Paraná, se confirmando aí Beto Richa, eleição do candidato do PSDB, Beto Richa, em primeiro turno com 55% dos votos, e Roberto Requião, do PMDB, com 27%, né? E
chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, com um percentual bem abaixo de 14%. Também já não era muita surpresa, né? Não era surpresa. Aqui é uma eleição difícil, porque o Requião já foi governador, é um nome importante na disputa com Beto Richa. É uma vitória, se confirmando, o primeiro lugar de Beto Richa, muito importante para o PSDB, um partido que, ao que indicam as pesquisas, também vai levar São Paulo. Então, são dois estados ricos do Brasil, importantes, com uma população expressiva. E para o PT, um resultado muito ruim. Imaginarmos que Gleisi Hoffmann tinha um mandato de senadora, foi ministra da Casa Civil, então são cargos importantes, e ela deixou a Casa Civil na expectativa de se lançar ao governo do Estado e vencer, obviamente, e não consegue levar a disputa nem para o segundo turno, vai ficar em terceiro lugar, como estão indicando os números. Bom, temos aí no Ceará, né, o candidato do PMDB, Eunício Oliveira, de acordo com a pesquisa de boca de urna, tem 49% das intenções de votos, seguido de Carlinhos Santana, do PT, com 42% das intenções de voto. Ou seja, tudo leva a crer, de acordo com a pesquisa de boca de urna, que a eleição vai para o segundo turno e uma disputa aí bastante acirrada, né? Isso, uma disputa acirrada que vai para o segundo turno. Números muito próximos, e indica também uma questão importante quando a gente lembra daqueles principais nomes que no Ceará dominavam a cena, como Tasso Gereissati e a própria família Gomes, né, de Ciro Gomes e Cid Gomes, ex-governador. Então nós vemos que não são nomes que estão presentes aí, obviamente, mas que não porque estão... o Carlinhos Santana é parente, né? Tem parentesco com os Gomes, né? Exato, mas eles não estão à frente, não é? Então essa é uma coisa que chama muito a atenção. Bom, Rio Grande do Sul, segundo turno, né, a pesquisa de boca de urna aí apontando uma vitória, né, de Tarso Genro, do PT, com 35% das intenções de voto, seguido de José Ivo, do PMDB, com 25% das intenções de voto, e em terceiro lugar, Ana Amélia, do PP, com 26%. O José Ivo com 29% e a Ana Amélia, do PP, com 26%. Aí a surpresa foi a queda da Ana Amélia, que vinha se mantendo bastante à frente nas pesquisas, não? Isso guarda muita correlação com o que aconteceu no Rio de Janeiro, salvo porque no Rio Grande do Sul o PT se saiu melhor do que com Lindenberg Farias no Rio. Aqui também uma eleição muito embolada, né, em que o governador, assim como o Pezão no Rio de Janeiro, no caso do Rio Grande do Sul, Tasso Gereissati, não figurava em primeiro lugar nas pesquisas. Ele vinha em segundo, com Ana Amélia em primeiro. E agora, nos últimos dias, ele ultrapassa a Ana Amélia... Tarso Genro, né? Tarso Genro, perdão. Ele ultrapassa a Ana Amélia, ao que indicam os números, vai terminar em primeiro lugar com a apuração dos votos, e a Ana Amélia não consegue manter nem o segundo lugar, fica em terceiro. Uma vitória muito importante para o PT, uma reeleição do atual governador, num estado em que o Partido dos Trabalhadores já teve muitas vitórias importantes. Agora, a disputa em segundo turno vai ser uma disputa também acirrada, né? Porque tanto o PT quanto o PMDB, eles são partidos que têm uma base muito forte no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. São muito bem estruturados, né? Exatamente. Um nome importante, por exemplo, do PMDB no Rio Grande do Sul é o Pedro Simon, né? Um político bastante conhecido, já foi governador, foi senador pelo Rio Grande do Sul, é um partido muito forte, o PMDB ali, assim como o PT, já teve governadores de estado, prefeitos de Porto Alegre, vários prefeitos no estado, então tende a ser uma disputa bastante acirrada no segundo turno. Ok, Vitor, nós vamos agora para o intervalo e voltamos dentro de instante com o nosso programa especial sobre as eleições de 2014. É um instante só. Eu falei... Tô, Gisele, pode falar. Fala, eu tô ouvindo. Tá. Beleza, pode deixar. Eu fico falando com a boca de urna de Brasília para você posicionar o Guilherme, tá bom? Certinho? Não, eu vou fechar aqui boca de urna, depois eu vou passando aí na apuração, tá certo? Que Brasil mesmo só a partir das 7 horas da noite, então. Só pode divulgar às 7, né? A gente vai ficar até às 7 mesmo. 7h15 no máximo, não mais do que isso.
Beleza. Nossa, empacou aqui nos 24%. Até 7h15. Depende de onde você mora, né? Só em primeiro turno, né? Nós vamos estar de lavada. Deitar e rolar no segundo. Dilmão no segundo tempo vai deitar e rolar. É festa no paraíso. Propaganda irregular. Ao meu lado, o Guilherme Pacífico, que é subsecretário da CESP. Propaganda irregular. Ao meu lado, o Guilherme Pacífico, que é subsecretário da CESP. Subsecretário, esse balanço é normal? Bem, nós estamos diante de números bem tranquilos. Nós tivemos aqui um cenário de uma eleição tranquila, sem maior gravidade. Então, aqui junto ao Centro Integrado de Comando e Controle, com a participação de todas as forças federais, estaduais, municipais, em sintonia com o Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília, abastecendo ao TSE também, nós tivemos uma eleição tranquila no nosso estado. Então, esse número aí representa, não houve crime de maior gravidade que repercutisse prisão, atentados, manifestações, locais de impossibilidade do eleitor exercer o seu direito. Então, na nossa avaliação, nós tivemos eleições tranquilas e democráticas no Espírito Santo. Muito obrigada, subsecretário. Camila Lever, para a TVE, nas eleições 2014. Ok, Camila, muito obrigado. Bom, Vitor, vamos falar agora da boca de urna de Brasília, né? Segundo a pesquisa de boca de urna, né, confirmando aí a vitória, né, em primeiro turno, né, quer dizer, tudo leva a crer que a disputa vai para o segundo turno, de Rodrigo Hollenberg, do PSB, com 44% das intenções de voto, seguido de Jofran Frejá, com 29%. E o atual governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, com 25% das intenções de voto. Ou seja, há uma indefinição de quem vai para o segundo turno disputar. Isso era o previsto? Ou você acha que o Agnello, o atual governador, deu uma respirada agora nessa reta final aí? Não, quer dizer, fica um cenário de indefinição para o segundo turno. O que eu registraria nessa disputa no Distrito Federal, primeiro para o PSB, a importância da vitória de Hollenberg. É um político experiente, conhecido dentro do partido, um nome importante para o PSB. Então, a sua vitória ali é uma conquista muito importante para o partido. E para o atual governador, de novo, um problema para o PT. Claro, o Distrito Federal tem uma importância muito mais simbólica do que do ponto de vista do eleitorado, porque não é um colégio eleitoral tão importante como São Paulo, Minas ou mesmo Rio Grande do Sul, que a gente falava mais cedo. Só que teve um governo, o Agnello, bastante conturbado, especialmente nos últimos meses. Então, a sua reeleição acabou ficando comprometida pelos desgastes que sofreu em meio a tantas acusações durante o seu primeiro mandato. Agora, o fato da Marina, no Distrito Federal, ela vir sempre muito bem colocada nas pesquisas lá no Distrito Federal, isso de uma certa forma ajudou também o candidato Rodrigo Hollenberg? Sim, certamente, porque embora ela seja uma neófita dentro do PSB, era o mesmo palanque. Então, quando se fazia algum tipo de programação do PSB, estava ali o Rodrigo Hollenberg. E como os dois pertencem à mesma chapa, é natural que haja uma influência da eleição presidencial na do governador. Pois é, Vitor, olhando aqui na apuração aqui dos votos em Brasília, no Distrito Federal, com 94,13% das urnas apuradas, realmente confirmando aí um segundo turno entre Hollenberg, né, o candidato do PSB, com 45,48% das intenções de voto, tudo levando a crer que vai com o Jofran Frejá, né, do PR, com 27,71%. Ou seja, uma vitória, uma derrota muito preocupante para o PT, né? Isso, e mais uma, né? Mais uma, Já né? falamos aqui de algumas, então é mais uma derrota para o PT. É claro, o partido tem outras vitórias no Rio Grande do Sul. Acabamos de falar no primeiro bloco uma conquista importante com o Tarso Genro. Na Bahia também uma outra vitória circunstancial também muito importante. Mas derrotas para governo de estado importantes e, se pensarmos no Senado, também.
Pois é. E nós vamos agora ao TRE e é de lá que fala o repórter Guilherme Klaus. É com você, Guilherme. Olá, Thelma Scarpini. Hoje, cerca de 142,5 milhões de brasileiros foram às urnas. Aliás, foram não, estão indo, muita gente ainda está indo às urnas por causa da diferença de fuso horário no nosso país. A exemplo do Acre, Manaus, por exemplo. Mas aqui no Espírito Santo, logo que encerrou as votações, muita gente, veja só aquilo ali, ó, muita gente veio aqui para frente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, de onde a gente vai acompanhar a apuração dos votos. Algumas urnas já foram apuradas, o TRE, a Justiça Eleitoral, está recebendo informações ainda de municípios do interior e logo mais a gente volta passando outras informações para você. Veja só, aqui também o trânsito está sendo controlado pelos agentes de trânsito municipal da Prefeitura de Vitória. Tem muito policiamento, talvez dê para ver ali atrás, a Polícia Militar está presente aqui. E é essa movimentação aqui que acontece em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, que deve aumentar a partir do momento em que os resultados vão surgindo, vão sendo divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. TVE nas eleições 2014. Pois é, muito obrigado, Guilherme. E, Vitor, nós estamos aqui com 94,89% das urnas apuradas aqui no Espírito Santo e realmente se confirmando aí uma vitória do candidato Paulo Artung em primeiro turno, com 53% dos votos. E Renato Casagrande, o atual governador, com 39,68%. Mas veja que já diminuiu o Paulo Artung 3 pontos percentuais em relação à última vez que você falou desses dados. Isso. Então, veja que o acréscimo de novas urnas muda o resultado final. Mas não uma mudança, né? não uma mudança que chegou a influenciar o resultado da eleição do ponto de vista de termos ou não o segundo turno. Havia institutos que tinham esse prognóstico, não teríamos segundo turno. Outros falavam que sim, teríamos segundo turno. Então, numa outra oportunidade, a gente conversou sobre isso. Alguém estava blefando. Muita gente defendia fervorosamente até que os números indicariam a existência de um segundo turno, enquanto outros já pensavam numa eleição liquidada agora no 5 de outubro. Pois é, olhando aqui para senador, com 94% também, né, dos votos apurados, confirmando aí a eleição da deputada Rose de Freitas ao Senado com 45,78% dos votos, né? Uma vitória muito importante pessoalmente para Rose de Freitas, uma parlamentar que já está há muitos anos na Câmara Federal, que já disputou a Prefeitura de Vitória e foi derrotada, o governo do Estado também foi derrotado, o Senado é um cargo extremamente importante, ela disputa e, ao que tudo indica, vence essa eleição num ano em que só há uma vaga em disputa, portanto, com uma eleição bastante acirrada, com 2 ex-prefeitos de cidades da região metropolitana. Então, uma vitória muito importante pessoalmente para Rose de Freitas. Bom, vamos ver agora deputado federal, né, com 94,89% das urnas apuradas, ou seja, faltando muito pouco, né, para se fechar. Nós temos aí Sérgio Vidigal, do PDT, em primeiro lugar, como deputado federal mais votado até o momento, seguido de Lelo Coimbra, do PMDB, Max Filho, do PSDB, Paulo Foleto, do PSB, Helder Salomão, do PT, Vandinho Leite, né, do PSB também, né, do doutor Jorge Silva, né, do PROS, seguido de Manato, e uma surpresa aí, né, Norma Ayub, né, esposa do presidente da Assembleia, Teodorico Ferraço, né, também aí entrando aí como, deixa eu ver, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E a última vaga, até agora, com Givaldo, ex-governador do PT, né? Surpresa, por enquanto, Luiz Paulo Veloso Lucas, que vem logo abaixo de Givaldo, por enquanto não entra, não ocupa essa vaga de deputado federal. Chega a surpreender isso? Chega. E uma outra análise que eu já havia feito aqui há algum tempo, mais uma derrota, se confirmar essa lista que você acabou de ler, muito importante e negativamente importante para Luiz Paulo e para o PSDB. Claro que tudo ainda depende de coligação, né? Claro. Mas, no caso das eleições proporcionais, há uma conta que o eleitor precisa
fazer para poder entender isso, que é a do quociente eleitoral e do quociente partidário. É uma conta um pouquinho complicada e o que acontece é que esses nomes podem, que eu citei aqui, podem sair, né, desses 10, né? Não é nem que pode haver uma alteração da lista. O que acontece é que às vezes tem gente muito bem votada. Eu não estou conseguindo ver, por exemplo, os dados do Luiz Paulo, mas o que pode acontecer é que às vezes ele tem mais votos do que um outro candidato e fica de fora por uma razão muito simples. Nas contas que são feitas para estabelecer o quociente eleitoral e o quociente partidário, a sua coligação não tem vaga para que ele entre, ainda que ele tenha mais votos que um outro candidato. E é por isso que muitas vezes o eleitor vê, mas não entende, porque alguém muito bem votado não consegue uma vaga, porque a sua coligação já esgotou o número de cadeiras a ser preenchidas. Agora, dentre esses nomes aqui citados, você não teve surpresa? Não foi surpresa? Não, foi surpresa. Só para complementar o raciocínio